Terminamos mais um livro de contos. Hey people, Gossip Junkie! Esse é meu canal Sinceroteca e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os últimos 5 contos do livro Memórias de Sherlock Holmes. Esse é mais um vídeo do Investigando Sherlock, um projeto que está acontecendo aqui no Sinceroteca e no canal Luago nos Livros. Eu vou deixar o canal dos meninos aqui nos cards e na descrição do vídeo. Quero lembrá-los que esse é um projeto de leitura conjunta. Logo, esse vídeo contém spoilers porque é um vídeo para comentar sobre aquilo que lemos nos contos. Então, se você por algum motivo ainda não leu esse livro, né, ainda não leu os contos de Memórias de Sherlock Holmes, acho bom sair desse vídeo porque vai conter spoilers. Antes de começar o vídeo, eu peço que vocês me sigam em todas as redes sociais. Elas aparecem aqui na tela, mas também se encontram lá na descrição do vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e comentar aqui a opinião de vocês sobre esses contos. O primeiro conto se chama O Aleijado e nesse conto nós acompanhamos aí o mistério envolvendo a morte do coronel Buckley. Este coronel teve uma discussão com a esposa, ele acaba morrendo após essa discussão, tem um ferimento na cabeça e aí as pessoas não sabem o que aconteceu ali dentro. Os empregados ouviram a briga e encontraram os dois naquela situação. Não se sabe se a mulher matou ele ou se ele caiu, o que aconteceu. E aí a polícia vai investigando e o Sherlock acaba se envolvendo nesse caso e resolvendo todo o mistério. O coronel Buckley tem o temperamento hostil dele pontuado ao longo de todo o conto. Então a gente vai tendo ali uma antipatia pelo mesmo. E quando a gente descobre que ele entregou o Henry, né, um colega de batalha, para um exército inimigo, a gente não sente surpresa porque não dava para esperar muito desse coronel. O caráter dele não era dos melhores. Comportamento hostil do coronel Buckley, mas comportamento devoto da esposa. Uma das características desse conto era a forma que a esposa dele era religiosa. Tanto que tem um paralelo ali com uma história da Bíblia que daqui a pouco eu conto para vocês. Nesse mistério todo envolvendo a morte desse coronel, eu nunca pensei que pudesse ter sido a esposa. De cara eu sabia que ela só estava no lugar errado, na hora errada. Mas eu fiquei muito curioso em relação à chave, como essa chave sumiu. Isso eu estava curioso para saber e gostei da resposta final. Mais uma vez nós temos aqui personagens que estiveram envolvidos de alguma forma nos conflitos da Índia. E vocês sabem que eu não gosto muito da visão do Conan Doyle em relação à Índia. A gente já conversou sobre tudo isso lá no vídeo de O Sinal dos Quatro, onde eu pontuei o racismo e a xenofobia do autor em relação à Índia. Então quando eu vi de novo personagens que foram soldados e estiveram nos conflitos da Índia, me deu uma preguicinha, mas felizmente não teve tanto tempo do autor destilar preconceito em relação a isso. Um fato curioso do conto, com certeza, é a citação ao mangusto. Eu não sabia que animal era esse, eu tinha esquecido completamente. Fui pesquisar no Google depois e, já tinha visto, mas não sabia que esse era o nome. Me lembrou um pouco o Zubumafu, mas eu acho que eu tô pirando. Enfim, esse é o mangusto. Eu vi alguns vídeos dele duelando com cobras e fiquei, assim, chocado com o talento. A história é bem amarradinha, o conto não é de todo ruim, mas também não é nada surpreendente. Não achei nada demais. Não deu pra ficar com raiva, mas também não deu pra amar. Então ficou muito no meio termo e acabei achando o conto mediano. Mas com esse conto nós podemos fazer uma parte do contextualizando. Normalmente no contextualizando, Sherlock eu trago fatos históricos, mas esse aqui vai entrar, né? Porque a gente pode considerar a Bíblia um fato histórico. Depende aí do ponto de vista. Mas há uma citação a Davi nesse conto. No final, Sherlock fala pro Watson da história de Davi, Betsaba e Urias, e eu vou contar aqui pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Davi já era rei e até então uma pessoa de coração puro, uma pessoa de coração segundo os caminhos do Senhor até aquele momento. Mas um dia do terraço ele avistou uma mulher belíssima. Essa mulher era Betsaba. Ele ficou tão encantado, tão apaixonado que arranjou uma maneira de trazer essa mulher para si. Então ele conseguiu fazer com que ela viesse até ele, os dois tiveram relações e essa mulher acabou ficando grávida. O grande problema disso tudo era que Betsaba era uma mulher casada e casada com um homem do exército de Davi. Então Davi, para tentar resolver essa situação, decide liberar Urias, o soldado dele, para voltar para casa. Assim ele iria rever a mulher, os dois iriam se relacionar e a gravidez seria fruto dessa relação. Só que o soldado não aceita. Ele acha isso muito injusto. Como é que ele vai voltar para casa, sendo que os colegas dele estão lá trabalhando? Ele não entende muito bem essa decisão e resolve não aceitar. Davi, para resolver a situação de uma vez por todas, resolve jogar Urias no meio de uma guerra para que ele seja morto. E isso realmente acontece. O cara vai pro meio do conflito, é morto, e Davi, por sua vez, assume Betsaba e a criança.
E esse seria o final feliz dos adúlteros, mas não é, porque estamos falando de Velho Testamento, e o Velho Testamento é repleto de vingança. Então, o bebê morre, Davi começa a ser perseguido pelo próprio filho, a vida da família toda vira uma desgraça, porque né, eles pecaram e todo mundo ao redor tinha que pagar por isso. E aí está a relação do conto e dessa passagem da Bíblia, porque aqui no conto nós temos dois colegas, um entrega o outro colega para o exército inimigo porque cobiça a mulher do próximo. Então, a referência é essa. Depois nós temos o segundo conto que se chama O Paciente Interno. E esse foi o meu segundo favorito dessa segunda parte. Eu gostei bastante dele. Fiquei muito envolvido com esse mistério envolvendo os pacientes do Dr. Trevelyan. E curioso para saber por que o patrão dele estava tão nervoso e com tanto medo. Achei interessante que no início desse conto, o Watson deixa claro que a participação do Sherlock nem foi tão relevante, mas ele resolveu contar um pouco dessa história porque achou os desdobramentos interessantes. E eu achei também. Eu adorei os desdobramentos, a relação desses pacientes do Dr. Trevelyan e do chefe dele, por que ele estava tão temeroso, o que ele escondia dentro do cofre. Me convenceu bastante, foi um conto que eu só consegui largar depois que eu terminei. A única parte assim que eu realmente não me dei muito por convencido foi a parte que o Sherlock meio que adivinha a linha de pensamento do Watson. O Watson tá ali pensando meio que em outro lugar e o Sherlock meio que tá acompanhando os pensamentos dele. Ele deu uma explicação ali, mas eu não me convenci muito. Não tem muito mais o que dizer sobre esse conto, vamos pro terceiro. O terceiro se chama O Intérprete Grego. E esse aqui eu vi que teve gente que gostou mais. Acompanho, tá, gente, os comentários de vocês. Eu vi que a gente tinha comentado que tinha gostado desse conto lá no Instagram dela, pela hashtag Investigando Sherlock. Só que esse aqui eu já não gostei tanto. Não sei, eu não me envolvi muito com essa história. Mas não foi de todo ruim, não é um conto que eu considero ruim. Tivemos a apresentação do Mycroft, o irmão do Sherlock. Como eu não assisto a série de TV, gente, eu nunca vi nenhuma das séries, eu acho que assisti o piloto da série britânica da BBC, mas eu não acompanho de fato, então eu não sabia da existência desse personagem, foi uma surpresa pra mim. Então eu gostei de descobrir alguém ali que fazia parte da família do Sherlock, descobrindo um pouco mais do Sherlock. E o engraçado, né, que essa questão da dedução é de família, é um talento ali da família. O meu incômodo em relação a essa trama do intérprete grego é que pra mim os bandidos teriam matado o intérprete logo depois de conseguirem o que queriam. Principalmente depois da grega ter entrado lá e visto o irmão naquela situação horrível. Depois daquilo, dificilmente bandidos de verdade deixariam esse intérprete escapar, jogariam ele em qualquer lugar, porque é óbvio que ele poderia dar com a língua nos dentes. Mas eu me choquei muito no final com a forma que os bandidos resolveram se livrar do intérprete e do grego. Foi uma coisa assim que eu não imaginava, aquela coisa do veneno, tudo. Aquilo de fato me chocou. A explicação eu fiquei com um pouco de preguiça, e sobre a grega ter se vingado, mais do que certa, né? O quarto conto se chama O Tratado Naval, e desse eu gostei bastante. Eu acho que foi o meu preferido desses 5 que a gente tá comentando hoje. E olha que esse foi o maior, né? Tem mais de 30 páginas. Eu li primeiro 10 páginas, deixei pra ler o resto depois e acho que isso me ajudou. No Tratado Naval nós temos ali um amigo do Watson pedindo ajuda pra resolver um caso que pra ele é de vida ou morte. Ele já tá muito doente, inclusive, depois que toda a merda aconteceu. Ele perdeu documentos importantes, e eu adoro quando tem alguma coisa envolvendo o alto escalão da Inglaterra nos contos de Sherlock, e nesse conto acontece algo do tipo. O mistério todo envolvendo esse tratado me deixou extremamente curioso. Eu fui devorando as páginas e criando teorias de quem poderia ter roubado, para que roubaram. Fui ali criando coisas. Eu imaginava que tinha sido o próprio tio do amigo do Watson que tinha dado uma maneira ali de roubar esses documentos, porque, não sei, eles comentaram um pouco sobre o quanto ele era conservador e a fama dele, e eu imaginei que ele pudesse ser um político muito corrupto que tinha interesses por trás daquilo. No fim das contas, a gente descobre que quem roubou o tratado foi o cunhado do Percy, e me impressionou. Quando estava chegando mais próximo do final, eu já tinha começado a levantar essa suspeita. Mas como tudo aconteceu e por que tudo aconteceu acabou me impressionando. Foi um conto muito bom, mesmo sendo grande. Eu não vi o tempo passar tanto e achei que foi muito bem desenvolvido. Eu não achei que
foi tão arrastado, apesar das longas páginas. Inclusive, eu tenho a impressão que contos menores foram mais arrastados que esse que tinha mais de 30 páginas. Com certeza é o meu favorito desses 5, pelo desenvolvimento, pelo mistério, pelo crime, as razões do crime e como tudo foi solucionado. E o último conto da coletânea se chama O Problema Final e é o conto da morte do Sherlock. A rivalidade entre o Sherlock e o Moriarty me deixou, assim, muito instigada a continuar lendo. Eu gostei muito da tensão que existia entre os dois. A forma como os dois eram muito inteligentes, o enfrentamento pessoal que eles tiveram, aquela cena deles dois falando um com o outro lá na casa do Sherlock, assim, foi extremamente lendária. Eu amei demais. E foi bom acompanhar o Watson viajando com o Sherlock ali pela Europa no fim desse conto, né? Eles deram uma mini tour, viajaram juntos, mais pela amizade mesmo, né? Porque o Watson ali não faria diferença nenhuma, mas o Sherlock queria a companhia dele e eu gostei muito desses momentos. Sobre a morte em si, bom, dá pra ver que fica em aberto, né, gente? A gente não tem o corpo do Sherlock. Tudo que temos são bengala, cachimbo, os instrumentos do Sherlock. Mas o corpo não tem porque provavelmente ele caiu dentro ali das cataratas. Inclusive, falando sobre esse conto, a Júlia me mandou uma mensagem lá no Instagram. Beijo, Júlia. A Júlia é prima da Dani. Dani é uma inscrita aqui do canal. E aí, ela falou que esteve em uma das cidades citadas aqui pelo Sherlock. E aí, ela foi pesquisar para descobrir se o hotel que é citado aqui existia. E ela descobriu que sim, que o hotel existia. E mais, que as cataratas existem. E lá, hoje em dia, tem uma placa, tipo um memorial pro Sherlock. Já que o Sherlock morreu naquele local, eu vou deixar a imagem aqui. Muito obrigado, Júlia, pela curiosidade. Adorei saber. E que interessante, né, gente? Para vocês verem o impacto desse personagem na Inglaterra, como ele foi crescendo, o lugar que o autor escolheu para matar ele. Hoje em dia tem uma placa em memória do mesmo. E chegamos ao fim do vídeo de hoje. Eu acho que o de hoje foi mais rapidinho, porque toda vez eu falo, ai, gente, o vídeo vai ser super rápido, sem enrolação. Aí eu faço o vídeo e dura 20 minutos. Esse eu acho que foi mais rápido, porque foram só 5 contos e não tinha tanta coisa para comentar. Mas eu gostei dessa última parte, apesar de ter preferido a primeira. Mas juntando assim o conjunto da obra, com certeza Memórias de Sherlock Holmes supera as aventuras, né? O último título que eu coloquei foi que as memórias esmurram as aventuras e realmente, gente, as memórias dão de 10 a 0 nas aventuras, porque aqui eu senti um amadurecimento no desenvolvimento, nas histórias em si, nas tramas, nos personagens apresentados. Vocês viram, tinha um conto com 30 páginas e eu consegui gostar do conto, eu não achei ele tão arrastado. Então, com certeza, a experiência de ler os contos dessa coletânea foi bem mais positiva do que ler os contos da coletânea do primeiro livro. E o próximo vídeo do projeto não vai ser sobre contos, vai ser sobre o romance. O romance é O Cão de Baskerville. E eu já posso adiantar pra vocês que eu estou adorando, sim. Porque quando eu tô fazendo esse vídeo eu já tô lendo O Cão de Baskerville. E tá sendo, assim, incrível. Eu tô adorando todos os capítulos. Acho que vai ser meu romance favorito até o momento. Finalmente um mimo. Se gostaram do vídeo, por favor, cliquem em gostei e comentem aqui embaixo. Visitem também o canal Luago nos Livros. Eu acho que vai haver uma mudança na forma de postagem dos vídeos dos meninos, mas eles vão postar em algum momento e toda vez que eles postam, eles trazem curiosidades sobre ciência. Então, se vocês querem estar por dentro dessas curiosidades, sigam lá o canal dos meninos, ativem o sininho, porque se eles postarem junto comigo ou depois, vocês vão ter acesso a esses vídeos incríveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Até a próxima. Continue investigando Sherlock com Luagoteca. XOXO. Gossip John.